Fala aí, pessoal, beleza? Vamos à nossa semana 2, mais 5 questões comentadas. Então, vem comigo. É isso aí, meu povo. Mais 5 questões comentadas hoje, continuando a falar sobre ventilação mecânica, só que dessa vez, ventilação mecânica não invasiva. A primeira questão tem aqui, ó. É uma contraindicação absoluta para o uso da ventilação não invasiva. E aqui eu tenho as alternativas, né? Parada cardiorrespiratória, rebaixamento do nível de consciência, trauma ou deformidade facial, cirurgia facial ou neurológica, anastomose recente do esôfago. Então você tem essas opções. Observem, a nossa diretriz de ventilação mecânica, ela divide as contraindicações para a VNI em absolutas e relativas. Veja que a absoluta temos duas: necessidade de intubação, né, de emergência, ou parada cardíaca ou respiratória. Então, repare, você já vai acertar aquela questão que vimos anteriormente. E relativas, tem uma série de possibilidades. Então, o que vimos como anastomose é relativa, trauma ou deformidade facial, cirurgia facial ou neurológica são, e aqui, ó, rebaixamento, nível de consciência, são contraindicações relativas. Então, observe, já que o caso, né, já que a questão está lhe pedindo aqui a contraindicação absoluta, você vai marcar exatamente a alternativa A, parada cardíaca ou respiratória. Beleza? Vamos à segunda. Ventilação não invasiva pode ser utilizada tanto como recurso fisioterapêutico quanto suporte ventilatório mecânico intermitente. Quando aplicada a pacientes em insuficiência respiratória aguda, deve-se seguir certos preceitos. De acordo com esse tema, assinale a alternativa correta. Então, você tem nesses casos, né, de insuficiência respiratória, prefere-se o modo bilevel, principalmente nos casos de insuficiência do tipo 2 ou a hipercapnia. Caso B, caso o paciente esteja apresentando um episódio de vômitos em conjunto à insuficiência respiratória, ainda assim, devemos lançar mão da VNI como forma de prevenção da intubação orotraqueal. C, nesses casos, as máscaras nasais são as melhor toleradas. D, a utilização de uma pressão de suporte menor se faz necessário nesses casos, com o objetivo de minimizar os vazamentos. E a E, os pacientes com edema agudo de pulmão não respondem de forma satisfatória a esse tipo de terapia. Perceba aí que eu trago para vocês uma breve diferença entre o bilevel, né? Então, a ventilação com 2 níveis de pressão, onde eu tenho uma pressão menor, né, que é o EPAP, e uma pressão inspiratória, que é o EPAP, e aqui do lado, uma ventilação com pressão contínua, então com o CPAP, né, onde esse paciente ele vai inspirar e expirar no mesmo nível de pressão. A resposta certa aqui, pessoal, é a A. Nos casos de insuficiência, principalmente do tipo 2, que é hipercapnia, que é o paciente está com acúmulo de CO2, o uso do bilevel é indicado exatamente para gerar um volume corrente mais alto, volume minuto, consequentemente, gerando também a redução dos níveis de CO2. As demais, caso o paciente tenha vômito, não deve ser utilizada a ventilação não invasiva. Existe aqui um grande risco de broncoaspiração. Em relação à máscara facial ser a mais tolerada, não. A máscara nasal, como esse paciente ele tende a manter uma ventilação também oral, a máscara nasal não vai dar certo. Então, você vai partir para a máscara oronasal, a facial total também sendo indicada.
Utilização de pressão de suporte menor? Não. Se esse paciente ele está em insuficiência respiratória, ele vai precisar de uma ajuda maior, então de um suporte maior. E pacientes com edema agudo de pulmão respondem muito bem à ventilação não invasiva. Grau de recomendação A. Pacientes com edema agudo de pulmão cardiogênico, grau de recomendação A, ventilação não invasiva. Então, deve ser feita. A ventilação mecânica substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea e está indicada na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Propicia melhora das trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório e pode ser utilizada de forma não invasiva por meio de uma interface externa, geralmente uma máscara facial, e de forma invasiva por meio de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. Não havendo contraindicação, os pacientes com incapacidade de manter ventilação espontânea devem iniciar o uso da ventilação não invasiva com 2 níveis de pressão, com a pressão inspiratória suficiente para manter um processo de ventilação adequada, visando a impedir a progressão da fadiga muscular e ou parada respiratória. De acordo com as diretrizes de ventilação mecânica, lá em 2013, para manter a ventilação espontânea adequada, é necessário manter volume minuto, PaCO2 e pH dentro dos valores. Então, temos aqui várias alternativas, volume minuto acima de 6, menor que 4, maior que 4, né? A PaCO2 tem que ser maior que 50, menor que 45, e o pH menor que 7,20, maior que 7,25, tá? Maior que 7,20. Então, tem várias alternativas aqui. E eu quero mostrar para vocês o que a diretriz traz. Ela fala o seguinte, em não havendo contraindicação, os pacientes com incapacidade de manter a ventilação espontânea, então, volume minuto acima de 4 litros por minuto, PaCO2 menor que 50 e pH maior que 7,25. Então, vejamos aqui onde é que eu tenho isso. E você vai encontrar exatamente na letra C. Volume minuto maior que 7,4, PaCO2, que é a pressão arterial de gás carbônico, menor que 50, e o pH maior que 7,25. Então, a alternativa C é a correta. Quarta questão. A sincronia de fluxo na ventilação mecânica não invasiva constitui-se como um dos fatores determinantes do conforto respiratório. Sobre a sincronia, é correto afirmar que não existe associação entre a demanda do paciente e o fluxo gerado. B. Ocorre quando o fluxo liberado pelo paciente é igual à pressão das vias aéreas. C. Não ocorre a sincronia na ventilação não invasiva. Esse fenômeno é comum apenas na ventilação invasiva. D. Ocorre quando o fluxo liberado pelo aparelho é menor do que a demanda de fluxo do paciente e redução na pressurização. E a E. Independente do equipamento que se utiliza, os parâmetros ventilatórios pré-fixados não poderão se ajustando nos casos de assincronia. Trago para vocês aqui um trabalho muito interessante, vale a pena a leitura, publicado no Jornal de Pneumologia em 2018, que fala apenas sobre a sincronia paciente-ventilador. Então, vale a pena ler esse material. E aí, pessoal, como ele quer aqui, o correto, você tem a D. Ocorre quando o fluxo liberado pelo aparelho é menor do que a demanda de fluxo do paciente. Então, o paciente, ele quer o fluxo de uma forma e o que vem do aparelho é diferente. Então, isso vai gerar assincronia, vai gerar uma briga entre ele e o ventilador. Vamos lá. Quinta. Ainda sobre a ventilação não invasiva, o uso da VNI deve ser monitorado pelo fisioterapeuta à beira do leito, de meia hora a 2 horas. Para ser considerado sucesso, devem ser observados alguns sinais clínicos no paciente. Quando não há sucesso, é necessário realizar imediata intubação orotraqueal e ventilação invasiva. Espera-se o sucesso na população hipercápnica, com o uso da ventilação não invasiva em 75% dos casos.
e nos hipoxêmicos em cerca de 50%. De acordo com as diretrizes de ventilação mecânica, alguns sinais observados para que seja considerado sucesso são os seguintes. Então, ele quer saber quais dos sinais aqui, quais as alternativas, ou qual alternativa traz os sinais que consideram que a VNI foi um sucesso, que deu certo. E aí eu trago para vocês novamente o que a diretriz traz. Então, ela traz informação, né, de meia hora a 2 horas, e ela traz, para ser considerado sucesso, deve ser observado diminuição da frequência, aumento do volume corrente, melhora do nível de consciência, diminuição ou cessação de uso de musculatura acessória, aumento da PaO2 e ou saturação, e diminuição da PaCO2 sem distensão abdominal significativa. Então, voltando aqui, vamos entender qual alternativa traz todas esses critérios. E é a A. Frequência diminuída, aumentou o volume, melhorou o nível de consciência e todos os critérios que vimos na diretriz no slide anterior. Tá? Você tem aqui na B, piora o nível de consciência. Não, ele tem que melhorar. Aumentou o volume corrente, melhora nível de consciência, cessação de musculatura acessória, diminuição da pressão de oxigênio. Não, é aumento que eu quero. E a diminuição é da pressão de gás carbônico. Né? E aqui na D, você já começa estando errado, né? Aumento da frequência respiratória. Não, se houve sucesso, é uma diminuição da frequência respiratória. Beleza, pessoal? Então é isso, chegamos ao fim aqui, 5 questões comentadas sobre ventilação não invasiva. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, deixa aqui embaixo o seu like. Também se inscreve no canal e comenta, bota aqui embaixo o que é que você tem achado, o que é que você achou das questões da última semana e o que é que você achou dessas questões de hoje, tá bom? Então, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve no canal. Abraços!